fazer alguns comentários aqui sobre essa recente novela entre Ciro Gomes e o PDT e falar o que eu acho que o Ciro Gomes poderia fazer caso esse ultimato que ele fez aí com o PDT não dê muito certo, porque eu acho que foi bastante arriscado o que ele fez, mas eu acho que ele pode tentar fazer alguma saída e eu vou usar como pano de fundo aquele velho esqueminha que eu tenho feito com vocês, aquele diagrama de esquerda, direita, sistema e antissistema. Eu acabei de publicar aqui no canal um vídeo falando sobre direita e esquerda na última pesquisa da XP Investimentos, que eu mostro que, pelo menos eu não, né? A pesquisa mostra que existe um eleitorado muito mais à direita do que à esquerda no Brasil. Então, se eu acho que você quer disputar com Lula, você tem que ter uma abordagem muito mais à direita do que de esquerda. E boa parte do eleitorado não pensa nesses termos. E mesmo o pessoal que fala que é de direita, não necessariamente é o que a imprensa e os intelectuais entendem como sendo de direita. Provavelmente é um pessoal um pouco mais conservador, mas não necessariamente esse conservadorismo que o pessoal fala que existe. É um conservadorismo um pouco diferente, que é aquele pessoal que pode votar no Lula com muito mais frequência do que vai votar no PSDB. Então aquele conservadorismo muito típico do Brasil, onde você enxerga como uma figura autoritária como sendo muito mais fácil de ser palatável do que uma pessoa com uma estética muito limpinha, muito tecnocrática, digamos assim, beleza? Então, esse velho modelinho que eu tenho feito aqui com vocês, Lula aqui como sendo um candidato mais à esquerda e mais do sistema, isso daqui não é necessariamente o que o candidato é, mas a percepção que o candidato passa. Então, por exemplo, eu coloco o Bolsonaro aqui como sendo um cara de direita e bastante antissistema. A retórica do Bolsonaro é bastante antissistema, por mais que ele seja amiguinho do centrão, a estética dele é bastante antissistema e o que eu tenho argumentado é que essa parte de baixo aqui do eleitorado, eu acho que ela é um filão eleitoral muito grande para 2022. Então, Ciro Gomes é um cara que está mais aqui na centro-esquerda, não tanto do sistema quanto Lula. O Moro eu chutaria que é mais ou menos aqui, meio que no meio entre sistema e antissistema, um pouco mais à direita. E eu acho que o risco do Moro é ir para o sistema. Se ele quiser ir para o PSDB, em termos de abordagem, eu acho que é caminho fácil para a derrota. Não é esse caminho que você tem que fazer. E o Ciro, eu também tenho argumentado que tem que vir mais à direita e para uma abordagem mais antissistema. Eu acho que isso aqui é uma coisa bem importante se você quer pegar essa parte aqui do eleitorado, que é um baita de um filão eleitoral. Eu acho que essa recente briga do Ciro Gomes com o PDT, principalmente se o Ciro Gomes sair do PDT, eu acho que é uma coisa que ele pode usar a seu favor. Por quê? O PDT votou de um jeito que o Ciro Gomes não gostou e que eu acho que muita gente não gosta. E se ele falar, olha, o PDT se vendeu, o PDT está fazendo o jogo do sistema e eu não posso sair candidato para um partido que faz esse jogo e por isso eu estou saindo desse partido. Eu acho que é um jeito muito fácil dele fazer essa venda de, olha só, eu sou tão fiel aos meus princípios que eu não vou ficar num partido que pensa desse jeito e que age dessa forma. Então eu acho que isso poderia colocar ele muito mais para uma candidatura antissistema, que eu acho que é uma coisa que é muito mais fácil dele pegar em termos de eleitorado que votou no Bolsonaro em 2018 e que não necessariamente vai votar. Porque boa parte desse eleitorado que votou no Bolsonaro, eleitorado que votou na Dilma em 2014, votou na Dilma em 2014, migrou para o Bolsonaro em 2018 e que provavelmente agora vai migrar para o Lula muito antes de migrar para o PSDB. Então eu acho que o Ciro Gomes poderia usar isso daqui a seu favor e tentar fazer uma candidatura muito mais forte. Poderia ir para um partido como, sei lá, PSD. É que na verdade o PSD eu acho que ele vai acabar querendo ser vice do Lula. Mas assim, digamos que ele não quisesse. Eu acho que ele poderia ir para um partido desse daqui, ser candidato e poderia ter uma abordagem mais antissistema. Novamente, o que interessa não é o que de fato você faz, mas sim a percepção que as pessoas têm daquilo que você faz. Beleza? Então eu acho que isso daí pode vir a acontecer. Quer dizer, não sei se vai acontecer, mas sei lá, eu acho que é um jeito do Ciro Gomes sair e talvez ganhar um pouco mais de apoio, sair ainda mais do campo da esquerda, porque você vai ver que muita gente que gosta do Ciro Gomes, principalmente as pessoas aqui que acompanham meu canal,
elas não têm um problema necessariamente com a direita, elas têm um problema com o que as pessoas entendem como direita. Elas vão gostar de figuras mais à direita, como Mandetta, vão achar super palatável candidaturas como o Datena, vão achar super palatáveis pessoas como o Enéas Carneiro, mas não vão gostar de pessoas muito mais aqui ao centro, mas que têm uma visão muito mais empresarial / de mercado financeiro, que é aquilo que elas mais rechaçam. Por exemplo, Moro, por exemplo, Dória, por exemplo, Leite e coisas do tipo. Então eu acho que o Ciro Gomes pode tentar fazer essa mudança de pele e o grande erro, grande dificuldade do Moro vai ser ele próprio fazer essa migração. Porque daí aqui eles estariam disputando mais ou menos o mesmo eleitorado. Então o Ciro Gomes já tem mais ou menos o eleitorado dele. Claro, se ele fizer esse movimento, ele vai perder parte do eleitorado dele. Mas, será que a parte que ele vai ganhar não é melhor do que maior em termos de número do que a parte que ele vai perder? A mesma coisa aqui do Moro. Se o Moro chegar e fazer uma candidatura mais antissistema para tentar pegar gente descontente com o Bolsonaro, provavelmente ele vai perder um pouco do eleitorado dele. Mas será que a parte que ele vai ganhar aqui não é mais significativa do que a parte que ele vai perder? Eu acho que isso é uma coisa que a gente sempre tem que pensar. Beleza? Então eu fiz um rascunho aqui, bem maluco, falando sobre algumas coisas que eu tenho pensado. Não manjo muito dessa treta aí do Ciro Gomes com o PDT, mas eu acho que em termos de carisma e em termos de convencimento, é sempre bom você não ser contra o que a pessoa te fala. Quando a pessoa ela te acusa de alguma coisa, não bata diretamente no argumento, porque quando você faz isso, você está meio que aceitando que o argumento da pessoa tem validade. Você tem que meio que virar a chave e falar assim, ó, olha, o que você está falando, na verdade, prova o meu próprio ponto. Então, quando fala assim, tipo, Ciro Gomes, você está saindo do PDT, quer dizer que você é um cara muito ríspido, é um cara que não tem cara, ele vai falar assim, não. Tanto eu tenho cara que eu não vou ficar num partido que está fazendo esse tipo de jogo sujo do Bolsonaro. Minha integridade é muito mais importante do que isso. Perceba que ele não falou que ele não é aquilo, ele simplesmente pegou o fato dele, por exemplo, sair do PDT e usou a favor. Tá legal? Bom, basicamente isso, qualquer coisa. Se vocês sabem mais coisa aí da possível candidatura Ciro, por favor comentem embaixo, porque eu não sou cirista e eu não vejo muito essas coisas. Então eu gostaria de saber a opinião de vocês. É isso aí, um abraço, tchau, tchau.